Eu sou a Mariana de Oliveira, eu sou estudante do curso de Letras de Língua Portuguesa. Hoje eu vou estar fazendo uma observação para a disciplina de estágio supervisionado 3. As minhas observações foram a respeito da aula do professor Mário Paixão, da disciplina de Língua Portuguesa para os primeiros anos do ensino médio. Eu assisti essa aula via aplicativo do YouTube e o tema da aula foram os gêneros narrativos modernos, romance, novela e crônica. Ao iniciar a sua aula, o professor ele vai fazer uma retomada dos assuntos da aula passada, que foram os gêneros biografia e autobiografia. Vale pontuar que quando o professor faz essa retomada desse assunto, ele vai fazer aquilo que o Ausubel chamou como ponto de ancoragem, que é aquilo que o sujeito já sabe e que vai servir como uma estrutura específica para a nova informação, ou seja, para as novas aprendizagens se ancorarem nos cérebros dos sujeitos, certo? E foi exatamente isso que o professor fez quando ele retoma esses gêneros e aí, por conseguinte, ele vai acrescentando as novas informações. Ele vai trazendo o conceito do gênero romance, vai dizer que é um gênero escrito de um texto escrito de forma mais longa, que vai ter romances de 600.000 páginas. Aí ele vai trazer informações do gênero novela, vai pontuar suas características, vai dizer que novela está ali entre o romance e o conto, assim como a crônica. Ele vai colocar que é um texto mais curto e que vai fazer uma crítica social. Ele também apresentou durante a sua aula um texto do Nelson Rodrigues, o ex-covarde, e ele fez uma proposta, o desafio do dia. Ele perguntou se aquele texto ele possuía, no caso, características do gênero crônica, no que ele foi muito assertivo, porque os alunos puderam ouvir, analisar aquele texto e depois, posteriormente, responder. Eu senti falta na aula do professor, talvez um pouco mais de jogo de cintura, que se chama. Eu já vi muitas aulas do professor Mário Paixão, ele é um excelente professor, mas especificamente nessa aula eu senti falta dele passear com mais naturalidade nesse assunto. Mas a aula foi assertiva, os principais pontos foram bem explicados, os exemplos foram bem assertivos, e essas foram as minhas observações da aula do professor, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.